pessoal, eu tô caminhando, né? Não repara a gravação, mas as palavras que Deus vai me tocar para falar. Senti de fazer este vídeo. Eu já estava caminhando para distrair minha mente, e agora que, não sei se você sabe, quem não sabe, eu perdi quinta-feira minha mãe e meu sobrinho Pedro, de acidente de carro. E meu sobrinho Arthur quebrou a perna, graças a Deus agora tá bem. E dói muito, né? Porque estava vindo aqui para casa. Hora dessa era para mim estar lá com eles. Mas o que nos consola é saber que eles foi para a glória. O sobrinho Pedro aceitou Jesus dia 22 do mês passado. A mãe tinha mandado os vídeos, não mandou dos vídeos dele aceitando, mas mandou os vídeos. Um pedacinho lá do culto, cantando aquele hino, me leva a algum lugar, eu dependo de ti. O hino fala que tem uma mesa preparada. Minha mãe sempre falava que ia encontrar com o Jesus dela. Eu vou me encontrar com o meu Jesus. É meu também, né? Mas eu falo a maneira dela falar. Então, eu gostaria de falar com vocês que não perde tempo com coisa boba. Porque a gente perde a pessoa que a gente ama sem a gente esperar. A morte nem sempre vai nos avisar que ela vai vir. Como diz, eu não queria ter sentido um dia antes. Mas Deus fez eu sentir tudo. Mas eu achei que era só minha cabeça. Mas não era. Mas eu não podia impedir. Porque a minha mãe falava que já estava preparada. Então, vamos sempre tentar honrar a família. E o que minha mãe vinha fazer era isso, honrar nós e nós honrar ela. Eu tinha comprado um tanto de chocolate para nós fazer. Nós fazer ovo de Páscoa com a minha mãe e Deus não permitiu, né? Deus levou ela. Então o que eu gostaria de falar, que ame mais, perdoa mais, louva a Deus, sabe? O perdão, pela paz. Porque tem gente que fala, não sou Deus para perdoar, não. Não, se Deus ensina que se a pessoa ferir a gente deve perdoar 70 vezes 7, Jesus ensina. E eu estava estudando sobre Pedro, eu tinha feito 21 dias de consagração, jejum da Alcione, parecido com Daniel. Eu não estou caçando lugar bonito de filmar, não, viu? Eu estou só filmando só para falar. Como diz, hoje eu chorei bem, meu rosto está bem inchado. Ouvindo o hino aqui, Deus falando comigo, que quando eu caminho eu gosto de ouvir hino e Deus falando comigo. Então, assim, é normal, eu posso chorar. Todo mundo com vontade de luta tem direito de chorar, tem direito de... Só não pode perder a fé. E meu Deus não vai deixar, porque tem uma igreja, tem muita gente, minha mãe era muito querida, e graças a Deus minha família também, tem muita gente orando para nós, isso tem nos mantido de pé, tem nos sustentado. Eu agradeço todos que estão orando, eu agradeço todos que têm, sabe, cuidado da nossa família. Eu louvo a Deus pela vida de cada um, e a melhor riqueza é essa. Aí Jesus falou que você tem que perdoar 70 vezes 7. E eu estava estudando sobre Pedro. E eu ia chamar Pedro, viu? Mas minha mãe, vocês almoçassem lá em casa amanhã, e ontem, no caso, que era domingo, e meu sobrinho ia chamar para vir para aqui, para essa praça aqui, para brincar com eles. Ele gostava de jogar bola. Realmente eu ia chamar, não é mentira. Eu tinha combinado com a minha irmã. Tava falando com a minha irmã para ele almoçar lá em casa. Só que essa hora, não sabendo eu que a minha mãe já tinha acidentado. Mas eu senti, mas igual eu tô falando, eu tentava não ser negativa, mas eu não sabia, né? Porque Deus, tipo assim, Deus fez eu sentir, mas Ele não falou comigo nitidamente. Como sanguíneo tem hora que pensa muito negativo, eu quis pensar que era minha mente que falou, mas acabou que não era. Eu ia trazer eles aqui, ó. Tem meu sobrinho, minha irmã tem 4 filhos, que minha mãe era apaixonada com eles e os netos. Minha mãe era mulher muito de Deus. Mas o que me alegra é saber que ela foi encontrar com o seu Jesus, que é o meu Jesus também, e que ela foi de roupa de branca. Um dia meu tio pastor revelou que tinha uma mesa preparada, que ela ia estar de branco. E por incrível que pareça, né? Como isso tudo aconteceu, ela vinha de Tambacuri, na quinta. Nós não teve tempo de escolher a roupa para minha mãe ir embora. Também, falar a verdade, não tem pique. Tem pique para, querendo ou não, eu não quis ver ela lá naquela cena. Eu vi ela depois que passou esse processo do acidente, né? No caixão.
E eu tinha falado que eu nunca suportaria perder alguém assim. Só que eu sempre falava com Deus para aumentar minha fé, que minha fé é pouca. E pela honra e glória de Jesus, o Senhor tem me sustentado. Só que não é fácil, porque como minha irmã perdeu o filho e perdeu a mãe, eu tenho que ficar indo lá, tentar também acalmando ela. E tem minha avó, meu avô, então assim, é muita dor. Dor para todo lado. Só que o importante é que nosso Redentor vive e Ele não dá nada que nós não aguentamos. Assim eu venho falar. Jesus está voltando. O último vídeo que eu fiz, quando eu fui lá para Santa Isabel ver minha mãe, agora no carnaval, nossa última foto foi no altar, todo mundo de roupa preta, eu não sabia. Meu marido é com a camisa amarela, falei, vai de preto, porque já tá eu, meu cunhado, minha irmã, nós duas de vestido preto e ele de camisa preta e minha mãe de blusa preta. Vamos tirar tudo de preto, fazer tipo um coral. Não sabia que essa seria a nossa última foto no altar, na Assembleia de Deus. Mas Deus é bom o tempo todo, em tempo todo Deus é bom. Eu questiono às vezes a Deus e questionei, e Deus falou comigo que a gente não é melhor do que os outros, todo mundo. E eu realmente tinha falado com a minha mãe. Esse dia nós estávamos conversando bastante, ela era muito minha parceira. Eu tinha falado com ela que todo mundo tem um momento de luto. Que todo mundo, que às vezes é assim, por exemplo, você passa o seu momento de luto, como nós estamos passando, tem gente que está bebendo, tem gente que está farriando, fazendo festa. É normal, porque a pessoa nem sabe e também ela não vai sentir o luto que a gente sente, né? Então, na época de alegria, como diz Eclesiastes 3, há tempo para tudo, quando é hora da alegria, festeja e agradece. Porque eu falei, mãe, às vezes a gente quer carregar todo mundo nas costas. E às vezes a gente pega e não vive o momento de alegria, fica querendo carregar todo mundo nas costas. E na hora do luto, quando meu pai faleceu, vai fazer 3 anos, enquanto meu pai estava lá, nós enterrando ele, depois nós no luto, o pessoal estava festejando. Não, igual eu tô falando, não estou julgando ninguém, não, é normal, porque as pessoas nem conheciam, é normal. Tem dia, enquanto você está enterrando alguém, eu estou festejando, não é que eu não estou respeitando, né? É porque é normal, a vida é assim. A vida não para por causa quando Deus leva um querido. Só que uma coisa eu venho falar com vocês, valorize mais sua família. Graças a Deus, eu falava assim, eu vou valorizar minha mãe. E eu sempre falava, vou honrar minha mãe. Na escola dominical, a Giovana Rabelo, minha professora, sempre ensinou honrar. E na minha família, nós sempre foi assim. Toda vez quando minha mãe vinha, nós somos 5 filhas. Mas aqui em Valadares mora 4. Nós tínhamos que reunir para juntar, fazer nem que seja comidinha simples, mas nós gostávamos de juntar com a minha mãe. E realmente eu estava pensando em juntar. Era assim o tempo todo, eu nem estou comendo chocolate, mas eu estava comprando nas barras, nós ia fazer com uma barra de chocolate. Nós decidir fazer com 4 ovos de Páscoa para sobrinhos, netos, genros, minhas irmãs. E tipo assim, porque eu falei, vamos comprar, fazer melhor sobrar do que faltar, né, mãe? Então nós era assim, farturosas. E minha mãe vivia com salário mínimo, viu? Mas assim, ela vinha aqui, como diz minha irmã, mais de 10 vezes no ano, para ver as filhas e honrar. E nós sempre tentávamos honrar ela. E eu falei com ela, né? Acho que é segunda-feira que ela foi na tarde da bênção, eu conversando com ela, que ela falou assim, eu não vou na tarde da bênção. Falei, mãe, só tem protetor? Ela falou que tinha. Só que eu falei, mãe, eu comprei muito, eu compro sempre meu marido, que é mototáxi. E o de rosto ele usa menos, né? Eu compro o kit, que é mais em conta na internet. Falei, eu vou te dar uma, é toque seco, eu tô 70. A senhora gosta? Ela falou assim, eu não gosto daquele melequento. Eu falei, não é melequento, não. Aí quando eu vi minha mãe, o rosto da minha mãe, gente, quero nem falar detalhe, porque o acidente foi feio. E eu pensei, minha mãe era tão vaidosa, ela gostava de se cuidar muito, né? Era mais vaidosa que eu preciso passar essas coisas e eu não importo muito, pra falar a verdade. E não tinha como, né? Eu dar ela o protetor para cuidar da pele dela. Não tinha como fazer nada. E eu confesso para vocês de coração, não é mentira. Eu daria meu carro que está na garagem. Eu daria minha casa que eu tenho. Eu pegaria a moto que eu tenho com meu esposo. Eu pegaria tudo para mim voltar. Aquela vida quando mãe largou o pai. Nós éramos 5 filhas pequenas. Minha irmã caçula era 1 ano de idade.
Quando ela largou meu pai, ela não tinha nem, acredito que nós não tinha nem bolsa, foi com um saco. Minha irmã estava com a perna quebrada, naquela época lá não era igual hoje. Agora meu sobrinho quebrou a perna, ele não estava usando um pau no meio, com a perna toda enfaixada os dois lados. Ele, graças a Deus, não está passando por isso, né? Ele está só com um gesso na perna. Foi só uma cirurgia, ainda mais na Unimed. A tecnologia mudou demais. Meu sobrinho ontem teve crise de achar isso muito chato e não poder abaixar para fazer as necessidades direito. Mas minha irmã sofreu demais. Aí minha mãe, de caminhão de leite, foi embora com nós, lá para casa da minha avó e meu avô. Eles já tinham criado 7 filhos. Aí minha mãe chegou lá de caminhão de leite com nós, porque meu pai na época não era fácil, né? Então a mãe cansou de sofrer demais. Graças a Deus, antes de Deus levar meu pai tinha mudado, viu? Não tô falando do passado dele, não, que quem condena é o inimigo, só tô contando. Aí, nós chegamos lá, aquela pobreza total, mãe teve que vir aqui para Valadares, deixar nós lá na roça, porque o vovô Geraldo, minha avó, não tinha salário para ela sustentar nós. E esses dias eu tava tanto pensando, gente, assim, ó, a mãe tá tentando suprir tudo que ela perdeu. Ela direto, quando tem oportunidade, você fala assim, mãe, vou fazer um almoço em família. 12 pessoas. Ela fala, eu vou. E chegava com os panelão, que falava que nossas panelas pequenas. Muito fartura. Nós fazíamos tanta comida, minha família é assim, que tinha que... Nós almoçava, jantava, e ainda mandava para quem não foi, ainda mandava marmita para comer no dia. Eu aprendi isso com ela. Exagerada demais. Se ia comprar coisa para 2 pessoas, de repente nós chamava 20. E nós inventávamos, tudo nós inventávamos festa que eu falo assim, coisa simples. Só que a gente queria ter reunido fazendo oração. A última festa que eu participei com ela foi em família, no carnaval. O Enzo, meu sobrinho, estava fazendo acho que 5 anos, era o xodó dela. Ela pegou e não podia, né? Nem estava podendo comprar bolo, já tinha decidido, falou comigo, ó, Luciana, eu vou pagar. Vou perguntar ao Enzo, mas o Enzo gosta mais de brincar. Ia pagar só para o Enzo brincar à vontade. Só que acabou que nós eu peguei e falei, eu ia levar as coisas para fazer o bolo, nós mudou de ideia. Acabou que na última hora quis comprar um bolinho pequeno. E esse bolinho pequeno fez Deus fazer um ato profético. Esse ato profético Deus fez. Eu tinha levado uma coisa simples, minha madrasta. Um kit de sabonete Dove. Eu uso sabonete Dove, então acho bom, cheiroso. E 2 desodorantes para ela, meu irmão. Mas tipo assim, isso é simplesinho, só que minha madrasta é igual eu, é grata por tudo. Eu só ganhar um brinco de R$1, eu sou grata. Aí Deus pegou e tocou em mim fazer um ato profético. Um ato profético, por exemplo, eu escrevi assim, ó. Você diz, eu não posso. Você diz, eu não quero me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito. Ele diz, eu te amo. Sou teu pai, vem que eu te libero para ser feliz. Jesus não esqueceu de você. Eu colocava assim, escuta esse hino. Acho que é Midian Lima, sei lá o nome da cantora. Eu sou meio ruim às vezes de lembrar. Aí, Deus pegou e ficou escrever assim, você ganhou um sabonete. Aí, tipo assim, minha família também é simples, era um motivo da gente ficar feliz. Entendeu? Não é por causa do sabonete. Era a palavra que Deus às vezes falava para ele, Salmo 46:10. Aquietai-vos, sabeis, sou teu Deus. Deus é teu Deus, Ele que luta por você. Ele fala, eu serei exaltado entre as nações. E aí por diante. Eu fiz os papéis, fiz isso. E meu marido ia pregar sobre o poder da língua. Nós estávamos em consagração. Ele ia pregar numa roça na casa da senhora, só que estava chovendo, foi cancelado. Na hora a mãe falou, Tiago. E eu também, mas mãe, nós duas não podíamos ver a oportunidade para falar, para pregar, que a gente falava. Ô Tiago, aproveita e então prega aqui para nós. Eu falei, amor, prega a palavra que você estudou tanto. Meu marido pregou para minha avó, meu avô, meu tio Gil, minha mãe, Daniel, eu e Geneane, meus 2 sobrinhos, meus 3, né? Tava Arthur, Luma e Enzo. E nós, né? Tava nós. Essa foi nossas... A última pregação, meu marido, mãe Vilma, tinha um orgulho, meu marido, falava pastor Tiago, missionário Alcione. Meu tio Marquinhos, pastor, ela tinha um apego por ele, falava assim, pastor Marcos, meu tio Marquinhos que virou pastor lá de Belo Horizonte.
Então, o que eu venho falar para vocês, e eu tinha perguntado muito, Deus, o que eu tenho nas mãos, Senhor? Senhor, se eu partir, o que é que eu vou deixar de legado? Eu descobri que a melhor herança que mãe deixou, gente, foi... Vocês precisam ver tanta gente que foi no velório, tanta gente que foi de manhã, tanta gente que foi de noite na Assembleia de Deus Tabacuri, tanta gente que foi em Santa Isabel, tanta gente que chorou. Antigamente na Bíblia tinha que pagar para chorar. Ali foi tanta gente que amava Pedro, amava a mãe, ama muito minha família toda, né? Família do Pedro. Nós descobri que eu sou muito amada. Eu tinha falado que não adianta a gente honrar o outro depois da morte, que eu sempre honrei antes na vida, porque não adiantava. Que é bom honrar na vida, mas eu descobri que a melhor coisa é você ser honrado na vida e na morte. Por isso você tem que fazer legado, por isso você tem que ter pessoas que te amam, que gostam de você. Por isso você tem que ser mais carinhoso com as pessoas, dar mais atenção, porque às vezes as pessoas hoje só ficam em joguinho, em rede social. As pessoas hoje estão trocando convívio de pessoas com animais, né? Às vezes quer cachorro, gato e tudo e não quer saber de pessoas, mas quando eu vi que eles ganhou coroa, já tinha da funerária, né? 2, foi muito triste, 2 caixão. Eu vi mais 2 escrito madre, família madre. Eu vi que eles eram muito amados na escola que eu trabalhava e Deus tinha usado a mulher para falar, a porta que ele ia abrir, ninguém ia fechar, nem um homem ia fechar. E minha mãe todo ano realmente ia lá prestar negócio de número, eu esqueci como é que ela falava. Só sei que pode ter aquela vaga. Minha cabeça não está muito boa, não. E Deus pegou e dava a ela aquela vaga. Nós duas estávamos planejando em julho, agora seria as férias dela. Ela estava planejando viajar com minha irmã para São Paulo. E eu falei, mãe, em agosto é minhas férias. Eu estava planejando. Eu falei, já que ela ia passar em Belo Horizonte, eu falei, só puder passar, que dia que a senhora volta a trabalhar? Ela falou, dia 15 de agosto. Falei, então, em agosto, só puder passar lá no início do mês, minhas férias. Eu até chamei meu esposo, falei, você vai comigo? Ele falou, vou. Falei, então nós vamos passar em Belo Horizonte junto, eu vou para lá também. São Paulo eu não vou, porque já que a minha irmã está indo com a senhora, meu sobrinho também eu vou estar trabalhando. Aí não dá, que eu não gosto de ficar incomodando os outros quando é muita gente. Só que eu vou com a senhora, se Deus quiser. A gente fala, não sei se eu falei se Deus quiser, não. A Bíblia fala que tem que falar se Deus quiser, não vou mentir, não. Eu falei, nós vamos. Gente, tantos planos foi feito. Ela tava trazendo 3 quilos, ela mais a amiga dela fez 3 quilos de pizza que eu pedi ela, tadinha, só um pouquinho. Pra nós reunir, era assim, ó, tinha que comer todo mundo. Nós sempre pensávamos em todo mundo, nós não era egoísta, ela era assim também. Aí ela fez 3 quilos, porque sabe que os filhos gostam de comer bem, os netos. Ela tava vindo fazer o que ela gostava, servir a família e também gostava de ir pra igreja com nós quando chegava aqui. E então tinha tantas coisas naquele lugar que eu não quero saber nem de onde que é, eu sei que é vindo de Tabacuri. Tinha tantas coisas para tentar fazer, cada um sorrir. Eu confesso que eu e meu Pedrinho, e ela gostava muito, muito de comer, agora eu confesso que eu tô comendo, mas não tô nem com vontade de inventar coisa gostosa, se tiver eu como. Mas eu ficar indo comprar, fazer, não dá nem vontade, por quê? Nós duas éramos apaixonadas por supermercado, agora quando eu entro no supermercado eu lembro dela, eu compro o que preciso e só choro. Mas o meu Redentor vive, viu? Não tô com depressão, não. É porque eu tenho que chorar, tenho que sentir, né? Não tem nem uma semana que minha mãe se foi. É normal a gente chorar. Mas tem que lembrar que quem enxuga as nossas lágrimas é o Senhor Deus. Quem vai enxugar as nossas lágrimas, quem vai nos consolar, quem é nosso consolador é o Senhor Deus. Fica na paz, Senhor.